Olá, telespectadores. Estamos iniciando aqui no canal 16 e canal 61.2 TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. Muito obrigado pela audiência aí no Planalto Central, região noroeste do Rio Grande do Sul, metade sul, Pelotas, Rio Grande, temos uma grande audiência. Os nossos telespectadores aí na fronteira oeste, Serra Gaúcha, com frio agora, né? Litoral Norte, Grande Porto Alegre. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu tenho recebido muitas, mas muitas mensagens mesmo, está aí na tela para você, críticas, opiniões, sugestões, enfim, milton.cardoso@l.rs.gov.br. Participe, este programa é seu. Eu tenho duas convidadas, hoje nós estamos recebendo aqui convidadas de alto nível. O programa, você tem certeza que está aí do outro lado da tela, vai gostar. A Mônica Leal, que é vereadora em Porto Alegre, né? E é uma militante, olha, do Partido Progressista há um bom tempo, foi ao sacrifício, inclusive, numa candidatura de 3 meses, fez quase 1 milhão de votos para o Senado da República e hoje é vereadora na capital dos gaúchos. Uma vereadora muito atuante, né? Nas comissões temáticas da Câmara, sempre muito envolvida com a cidade. Eu estou recebendo também uma das mais qualificadas especialistas nessa área de família, que é a advogada, a doutora Cristina Giordani. São as nossas duas convidadas de hoje. Nós vamos ter uma pauta diversificada, falar sobre política, sobre as questões da família, os valores da família, enfim. Vou cumprimentando. Mônica Leal, seja bem-vindo. Prazer muito grande recebê-la. Boa tarde, eu que agradeço. Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vai rodar vários horários. Esse programa ele é muito importante na minha vida, de Porto Alegre principalmente, porque eu compartilho as novidades da Câmara, né? Da capital dos gaúchos. E quando tu chega nos lugares, as pessoas comentam. Então, aí tu fica, ué, mas ouviu a que horas? Quando? Porque ele gira, né, constantemente. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, Milton, e cumprimentar a Cristina, minha colega de bancada nos teus programas sempre, e dizer que é uma satisfação, porque realmente, Milton, faz um sucesso. Olha, eu como jornalista não pensei que fosse tão assistido. Obrigada. Muito obrigado pela presença. Doutora Cristina Giordani, advogada, muito obrigado pela presença, prazer recebê-la. Milton, eu que agradeço gentilmente o teu convite, agradeço a gentileza da Mônica sempre, mas é um prazer encontrá-la também, Mônica. E espero poder responder alguma questão sobre o direito de família, né? Ou sobre as outras que vamos conversar. É um prazer imenso. Eu já vou colocar na pauta aqui um assunto que está muito polêmico hoje no país, enfim, até porque o governo está completamente, digamos assim, sitiado, né? Diante do quadro que se apresenta, sitiado que eu digo é diante do Congresso Nacional, com Eduardo Cunha pautando de um lado, o Renan Calheiros de outro, o governo acuado, essa enxurrada de denúncias de corrupção, enfim, delação premiada, essa coisa toda que está acontecendo, mas a presidente Dilma diz o seguinte, que por ser mulher está sendo discriminada. As senhoras que são mulheres, qual é a avaliação que fazem dessa declaração da presidente Dilma Rousseff? Olha, eu acho que é um ato de uma fala desesperada da presidente Dilma, que perdeu, não consegue mais governar, ela perdeu o apoio, ela tem 9%, se não me falha a memória, na última pesquisa de aprovação dos brasileiros. Isso, na história política, é inacreditável. Então, ela está como uma pessoa se afogando, buscando todas as alternativas para conquistar o apoio perdido. Por que perdeu este apoio? Porque é um governo completamente desgovernado, um governo corrupto, tá? E, na minha opinião, não tem nada a ver por ser mulher, não se fosse homem, tá? Seria da mesma maneira. Mas, Mônica, estamos aqui, somos duas mulheres. Podemos muito bem falar sobre Exatamente, isso. É verdade, Cristina, sem nenhuma questão de gênero, eu acho que o que tem que ficar muito claro é exatamente o que tu disseste, concordo plenamente com a tua exposição. Não é uma questão de gênero, é uma questão
política. Né? E se fosse um homem e uma mulher, eu acho que não faria a menor diferença com o desgaste que obteve. Eu já desde o princípio, em algumas oportunidades, comentei já sobre isso com o Milton e com outras pessoas. Eu acho que, infelizmente, ela até sabia das dificuldades que enfrentaria pelas enormes concessões que foram feitas de uma forma até irresponsável. Né? E o incentivo, né? Que comprem, façam, as famílias se endividaram. Foi uma forma de ganhar a eleição no segundo turno, né? Mas irresponsável, ou seja, ela mexeu com a vida dos brasileiros, e isso eles estão sentindo agora no bolso, uma crise danada, uma grande maioria endividados até a cabeça, porque caíram na campanha irresponsável de adquiram, comprem, quer dizer, então... E o mercado está sentindo completamente esse endividamento, com quase todas as pessoas que se fala dos mais diversos nichos, né, econômicos. Eu acredito que esse exemplo que nós estamos falando aqui, que sirva de exemplo, inclusive, da situação que vive hoje a presidente Dilma, ele tem que, na verdade, nós precisamos orientar, se é que vem, né, a renovação na política, porque os jovens, eu vejo poucos hoje em dia, mas é importante dizer que um político, ele não pode ser diferente do que ele é na sua casa, na sua família, com seus amigos. Não deveria. Ele tem que ser responsável, ele tem que ser cuidadoso, dedicado, comprometido. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu me tornei política, quando eu prestei meu juramento para vereadora, eu perguntei para o meu pai qual o conselho que ele me dava para Pedro Américo Leal para ser uma boa parlamentar, para ser uma boa política. Ele me disse exatamente o seguinte: segue as tuas convicções, o teu coração, porque se tu errar, tu vai errar por ti. E não seguindo os outros, né, o comboio, ou seja, tu vai, claro, ter uma dor muito maior porque tu foi contrária às tuas convicções. Então é aquela coisa, a regra de ouro é não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que nos fizessem. Exatamente. Mas isso, Mônica, tem muito a ver até com o que a gente presencia nos escritórios, é o berço. A criação, são os valores familiares, que eu acho que infelizmente a nossa sociedade demonstra uma fragilidade muito grande de valores, aonde passa a acreditar neste discurso pífio de que vamos gastar. Não, os antigos nos ensinaram o contrário. A irresponsabilidade disso, Bolsa Família, bolsa para tudo que é lado, e incentivo para a compra. Hoje essas pessoas estão à beira do desespero. Quer dizer, é incrível o que nós estamos presenciando, porque um interesse só, não havia projeto. Na minha opinião, o PT não tinha projeto para a nação, era um projeto de poder. Quando tu vai em busca do poder pelo poder, tu comete essas irresponsabilidades. Como é que a senhora se sente como uma vereadora, uma política, enfim, uma mulher atuando na política do Partido Progressista, que é o partido que apoia a presidente Dilma e o Lula há muito tempo? Olha, Milton, essa questão, ela, para mim, na minha opinião, ela é muito distinta. Eu fui a Brasília faz um mês atrás, inclusive, junto com a comitiva do Partido Progressista do Rio Grande do Sul para a eleição do presidente, a votação, a eleição do presidente nacional. E eu fui contra, justamente porque eles têm uma posição de apoio a este governo. Eu não apoio, eu não aprovo essa questão. Só que nós somos uma minoria, eu sou uma formiguinha neste oceano. Então, é muito complicado, mas eu me manifesto contrária a fazer parte de um governo que é irresponsável, mentiroso, corrupto, uma série de coisas. Então, mas eu não sou a única, tem mais pessoas também. Milton, só para a questão anterior que nós estávamos nos referindo, eu acho que infelizmente, se a gente for olhar, as mulheres que dirigem os países na América Latina, elas deram para todos os seus governos um viés um tanto quanto populista. E eu acho que esse viés foi talvez o grande inimigo. Então não é o gênero, não é o fato de ser uma mulher, mas a forma de posicionar, né? Eu tive a oportunidade no primeiro mandato da Michelle Bachelet de ir a Santiago, no Chile. Lá fui recebido por ela.
fiz uma entrevista de mais de 1 hora, e ela saiu do governo com 85% de aprovação, porque lá não tem o Instituto da Reeleição. Só que retornou agora com um novo mandato completamente desfigurado do que foi o primeiro. Tanto é que já tem envolvimento de corrupção, teve que demitir grande parte do ministério, filho envolvido, né, em corrupção. É um problema sério, realmente. Aqui a Cristina Kirchner, na Argentina, foi um desastre. É um caos a Argentina do jeito que está, né? É complicado. É que eu acho que nem sempre governar, Mônica, eu não atuo nesta área, mas assim, eu acho que nem sempre governar, tu não vai conseguir agradar gregos e troianos, né? Não, pelo contrário, tu não tem que querer agradar ninguém, vezes, a não ser a tua consciência. Exatamente, então infelizmente, às vezes tu vai ter que ter posturas ou limites para as coisas, só que o defeito é não deixar isso claro. O defeito é não dizer, olha, isso não pode Cristina, ser a coisa assim. É tão esse correta, é o defeito, como né? tu está colocando, o não querer agradar a todos, que eu vou citar como exemplo a minha aldeia, né? Que as coisas começam no município, a Câmara Municipal de Porto Alegre. Eu vejo vereadores subirem na tribuna, se emocionarem com as galerias cheias, e votarem conforme, muitas vezes, né, aquelas galerias. Na verdade, tu tem que seguir as tuas convicções, mesmo que tu seja vaiado, mesmo que essas pessoas não concordem, porque é em cima disso que é a linha correta. Tu não pode querer agradar a essas pessoas, ou a todos. Nunca, isso não tem como acontecer. Então, lá na Câmara, de uns tempos, de 2000, eu entrei na Câmara em 1996 com Pedro Américo Leal como assessora, quando era permitido, não havia o nepotismo. De lá para cá, depois ele ficou 4 mandatos, meu pai saiu, eu concorri a vereadora, entrei em 2004, e saí para concorrer por convocação ao Senado, fui secretária de Estado da Cultura e voltei agora como vereadora. Ou seja, aí se vão 15 anos. De lá para cá, eu notei uma diferença muito grande na Câmara, das pessoas, a forma como elas atuam no parlamento, o próprio regimento da Câmara, o respeito, a invasão da Câmara é o maior exemplo disso. Nós tivemos uma Câmara de vereadores invadida, não foi ocupada, aquilo foi uma invasão. Então, essas coisas todas, a hierarquia, a disciplina, o respeito ao parlamento, ao regimento, as normas, tudo isso é necessário. Se nós formos no Tribunal de Justiça, nós vamos presenciar as normas, o regimento, essa hierarquia. Se tu for num hospital também. É onde a família vem falhando. Então, a grosso modo é um pouco assim, ensinando poucos limites, poucas regras. Eu costumo dizer que é a cultura do sem limite. As pessoas estão querendo que vingue no país uma cultura do sem limite. Experimenta tu ir para a rua e falar o que tu quer para alguém. Ou mesmo na internet, nas redes sociais, a liberdade de expressão, ela tem limites. Sabe, tu é advogada melhor do que eu. Então, é uma ilusão isso que estão passando. Há poucos dias nós vivemos na Câmara Municipal a questão do plano de educação municipal. Vocês já sabem sobre os debates que aconteceram. Todas as cidades tiveram que fazer o seu plano de educação por 10 anos. Não era a minha área, eu sou da Comissão de Segurança Urbana de Porto Alegre, mas eu peguei o plano de educação para ler. E aí sentei bateria lá num item, 7.35, alguma coisa, e ali dizia... ideologia de gênero. Eu fui me aprofundar no assunto, o que era, e fiquei sabendo que era para tirar, ou seja, aos professores caberia a responsabilidade de ensinar, de falar, de debater, de abordar a questão da sexualidade. Eu fui contra, eu entrei com uma emenda, retirei, venci, foi apertado, 13 a 15, 15 a 13, para retirar
essas expressões do plano de educação municipal. Por que eu fiz isso? Porque eu acredito que é um direito das famílias educarem seus filhos. Agora, Mônica, o que tem que ficar bem claro é que as famílias devem se esforçar muito mais do que estão se esforçando exatamente para não permitir que outras pessoas ocupem o seu espaço. Porque quando começa a acontecer como o jovem que não tem educação, algum adulto desses muito mal intencionado acaba educando porque a família falhou. E é uma explicação tão básica, né? Exatamente. Que eu disse na tribuna, somente um pai e uma mãe é que sabem o momento adequado de abordar a questão da sexualidade, porque a gente tem eu tenho 3 filhos, cada filho é diferente do outro. Um mais maduro, um menos maduro, tá? Então, somente o pai e a mãe sabem se aquele filho pode receber esse tema em determinado momento da vida dele. O professor não tem condições, ele já tem tarefas suficientes e mal dá conta dessas tarefas, então eu fui... Pois é outra crítica que eu queria fazer, Mônica. O que eu me preocupo hoje em dia nos professores, e eu não tenho receio da opinião que vão ter sobre o que eu estou dizendo, mas enfim, eu gostaria muito mais que eles se centrassem em buscar formas de ensinar as crianças, porque mudou. Né? O jeito de ensinar mudou. Eles reclamam frequentemente que as crianças têm uma certa dificuldade de prestar atenção nas aulas no formato que nós tínhamos na nossa época. Então, por que não se debruçar sobre isto? Como vamos fazer para esse jovem pretender estudar mais, gostar mais do conteúdo? Não, ficam em devaneios, influenciando em setores que eu também concordo que é da família, mas, como eu disse... É o direito sagrado da família. Espero que a família também faça seu papel. Doutora Cristina Giordani, o que tem aí hoje no momento que mais lhe preocupa nessa área de direito de família? Pois é, sabe, Milton, que eu tenho escutado em alguns programas e eu tenho ficado realmente preocupada com a forma com que isso tem sido interpretado de uma maneira, inclusive, errada. A questão da guarda compartilhada, né? Então, quando se fala em guarda compartilhada, vem uma confusão muito grande, como se isso determinasse que pela guarda compartilhada a criança necessariamente tem que residir, né? Como se isso se restringisse a questão da residência da criança, que ela tem que morar um pouco com um pouco com o outro. E não é nada disso. A guarda compartilhada, na verdade, ela significa que nos momentos mais importantes da vida daquela criança, o pai e a mãe vão ter que decidir em conjunto se vão trocar de escola, né? Para assuntos onde o interesse da criança precisa ser preservado. Os dois podem... Exatamente. E as pessoas tratam do assunto como se fosse meramente uma questão de residência. Até ouvi ontem uma frase que dizia assim, tem gente usando, então, essa questão para não pagar alimentos. Mas por quê? Mas com que existem recursos judiciais suficientes para isto. O advogado não é obrigado a chegar na justiça e concordar se for pautada erradamente esta guarda compartilhada só com este intuito. Então, eu não vejo que seja assim. Acho que temos que contar a verdade para as pessoas. Guarda compartilhada no sentido de questões fundamentais em relação ao filho, que eu acho que neste ponto, sim, diminui aquela interferência de ser só um dos genitores a decidir, né? Então a criança passa a ter o pai e a mãe gerenciando os momentos mais importantes da sua vida em conjunto, que eu acho extremamente importante para a vida desse ser humano. Então, que não confundam com a casa física. É o famoso, eu sempre digo, a dificuldade de interpretação que as pessoas têm. Isso ocorre muito também por parte de alguns colegas que, no caso, agora vou puxar para o meu lado, quando eu tirei as expressões ideologia do gênero do plano de educação municipal, alguns tentaram me taxar, me rotular de homofóbica, que eu estava discriminando. Não, muito pelo contrário, eu respeito todas as formas de amor, como eu digo, mas eu não quero e não vou aceitar que tirem direito às famílias a educarem seus filhos. É advogada também? Não, eu sou jornalista, tua colega. Jornalista, formada em que... Na PUC. Sim, mas em que... 1992. 92? Eu me formei mas ela depois de tem... casada. Eu tenho 10 anos, eu me formei em 80.
Em 1980? Milton, mas ela tem cacuete. Ela é casada com um advogado. Aí esse é o problema. Ela é casada com um advogado. Sim, um grande advogado. Eu sou esposa de Alexandre Marcos Sons. Mãe de advogado, mãe de procuradora, a família inteira. Viu? Mas é interessante essa questão de se formar mais tarde. É que eu me casei... Na época que eu me formei, era um dos melhores cursos de jornalismo do Brasil, era o UNB. Depois foi a Famecos, que começou a crescer aqui no Rio Grande do Sul. Eu cursei a Famecos, mas eu me formei mais tarde, porque eu me casei muito cedo. Eu casei quando eu tinha 17 anos. Eu fiz 18 anos já casada. Então, aí eu parei, eu fiz um tempo, né? Fiz naquela época era ginásio e o científico, ou seja, eu não fui para a faculdade depois porque eu estava casada. Eu fui cursar a faculdade depois de algum tempo. Né? Eu me casei com o meu marido, que tu conhece, vocês dois conhecem, é judeu. Naquela época era muito complicado, casamento de judeu com católico. Então, nós resolvemos casar logo para não ter tumulto no namoro e no noivado. E tu vê que bobagem, né? Um casamento sólido, duradouro, quer dizer, esses preconceitos que as pessoas criam desnecessários. Aproveitando a oportunidade para dirimir alguma dúvida, assim, dentro do direito de família, o que mais chama a atenção, o que procura, o que as pessoas estão hoje movimentando mais essa área, doutora Cristiana? Olha, Milton, são separações, é guarda de filho? Tudo isso, tudo inventários, vem crescendo, Sim, sempre, né? A procura sempre é muito grande. E agora, com essas tantas formas de casar, né, que foi aberto, né, essa coisa de escolher até prazos e datas para quem vai fazer o contrato em cartório, né? Então isso até para casar as pessoas estão buscando sempre informação. Acho muito importante, acho que é um caminho novo, né, de fazer uma orientação prévia para que exatamente não desemboque no judiciário como acaba acontecendo, discussões intermináveis a respeito de se tinha, não tinha, quando é que foi, quando é que não foi, né? Então, pelo menos isso delimita um pouco essas questões. As senhoras acham que nós estamos vivendo um ciclo aí de falta de tolerância? Muito grande. Em todos os aspectos, na política, na rua, no trânsito. Não é só na política, em tudo. Em casa, no dia a dia. Isso é uma coisa que me choca muito, me surpreende e me entristece. As pessoas, elas estão não só intolerantes, como elas estão agressivas. Aquela época em que, por ser mulher, tu tinha, né, uma questão de cuidado, educação, uma delicadeza. É impressionante. No trânsito, principalmente, a gente vê isso declarado. Uma pessoa ofender a outra, né, ou fazer gestos. Isso é muito triste. A humanidade está intolerante e agressiva. E eu lastimo profundamente, porque eu venho de uma criação onde a minha natureza é cuidadosa e respeitosa, até mesmo para debater assuntos polêmicos na tribuna, na política. Eu sempre tenho o cuidado do respeito, né? Eu defendo as minhas ideias, mas eu não tenho por hábito agredir nenhum. E isso, Milton e Mônica, eu acho muito bacana que as pessoas exercitem este cuidado, inclusive dentro das suas casas, porque a sociedade começou a interpretar como se nós pudéssemos ser deselegantes e deseducados, inclusive, exatamente, então é a esposa, é o marido, são os filhos, não o contrário. Eu acho que talvez este seja o que a gente assiste, alguns processos com coisas tão graves, porque se perde, e eu acho que quando se perde a elegância em casa, com os nossos... O refinamento, aquela questão... Né? É uma desilusão, praticamente. Eu assisti uma cena que me deixou tão satisfeita, aquilo, tu tem filhos pequenos, eu já tenho filhos grandes, então tu vê o resultado da boa educação, da criação que tu deu para os teus filhos, quando eles são pais e mães. Eu tenho uma filha que é procuradora federal, casada com um médico, e ela tem 2 filhinhas. E tem um filho também, que é advogado, e tem uma filha, mas eu vou contar esse exemplo que me chamou a atenção. Ela estava fazendo alguma coisa em casa e a Martina, minha neta mais velha, que tem 5 anos, solicitou alguma coisa para ela alcançar. E ela entregou a minha filha e a Martina saiu do local e ela olhou bem para a Martina e disse: "Estou esperando a palavra mágica". E aí a Martina virou para ela: "Obrigado, mamãe.
Obrigada, mamãe. Então, é de pequeno que tu faz essas coisas, né? Nós não podemos perder jamais o compromisso do cuidado, da educação, do respeito. É o que está acontecendo. A gente vê cada vez mais as pessoas intolerantes, como o Milton falou, e agressivas. Mas essa intolerância, Milton, eu também acho que ela nasce muito nessa questão política. Eu acho que como a pessoa ela nunca se enxerga representada, ela nunca se enxerga tendo alcançado o que foi prometido, né? Como se a gente não pudesse enxergar nunca as coisas se reverterem de uma outra maneira, muito pelo contrário, o cenário vai ficando cada vez pior e eu me sinto impotente, não consigo resolver. Eu acho que isso vai criando essa sociedade assim, do tipo, eu cuido de mim, tu cuida de ti, e era isso. Na esteira disso, Cristina, o que me preocupa muito, e eu vejo isso acontecer, e claro, tu percebe até a imprensa peca nisso, tá? Eu como jornalista, tua colega, quero te dizer assim, ó, que talvez por falta de se aprofundar nas questões, eu vou te citar um exemplo. Retiraram o nome da Avenida Castelo Branco, não foi? Sim. Bom, quantos vereadores votaram contra a retirada do nome? 5. Somente 5, tá? Aí eu escuto, eu assisto muitos vereadores. Foi um auê em Porto Alegre, fora de Porto Alegre, um descontentamento, porque isso ocorreu. Foi um projeto do hoje deputado Pedro Ruas, na época vereador, tá? Mas quem é que aprovou? Vamos lá, quem é que aprovou? Vereadores da situação. Porque somente a oposição não teria conseguido retirar o nome. Então, eu te pergunto, que foram os vereadores que votaram contra? Contra, vereador Vilela, vereador Mário Manfro, vereador Pujol, vereador Nedel e eu. 5 vereadores votaram contra. Os outros ou não votaram, ou votaram com o Pedro Ruas, para retirar o nome. Aí, de vez em quando, eu assisto umas pessoas dizerem que foram contra a retirada do nome da rua. Mas se tu é contra, tu tem que votar contra. Onde é que estão esses votos? Mas, Mônica, entendeu? Então, o que me preocupa é a inverdade, essa forma de passar, porque, pelo amor de Deus, é o lógico. Muito bem, tu é contra. Tu votou? Não vou. Mas isso não é um exemplo de tudo que a gente vê o tempo todo? Tu tem toda a razão. Tudo que acontece, mas eu não queria, mas eu não votei. Mas como assim? Eu acho que tu não pode ter um discurso e uma atitude, entendeu? É aquele velho chavão, a teoria a prática? Não, tu tem que seguir conforme a tua fala, né? A tua defesa. Tu pode até mudar de ideia. Olha, aquilo que eu pensei, isso é normal, não depõe contra ninguém. Mas o que é muito complicado de aceitar é tu dizer uma coisa e fazer outra. E aí eu chamo a atenção para os nossos colegas da imprensa. Eu sou jornalista da área política, primeira coisa que eu vou fazer, sim, mas só um pouquinho, quem é que tirou o nome da Avenida Castelo Branco? Porque são tantos vereadores, 36, né? 36 vereadores. Quantos tinham no plenário? Quantos votaram contra? Vamos fazer esse levantamento aí, que eu acho que é importante. Claro que é, porque é por aí que tem que começar a verdade na política. Ano que vem, né? E para tudo, tu entendeu? Agora, por exemplo, eu estou lá com um projeto na Câmara Municipal, que o vereador Comaceto entrou com um projeto para retirar 377 nomes de ruas, praças, escolas, de pessoas que fazem parte da Comissão da Verdade. Muito bem, eu pedi para ele... Esse vereador não tem mais o que fazer, não. Mas eu pedi para ele retirar o projeto. Escuta. Ano que vem tem eleição, não é possível. Eu pedi para ele retirar o projeto. Fui até o plenário sozinha e disse, vereador, por favor, o senhor retire o seu projeto. Esse projeto é um absurdo. A Comissão da Verdade é uma inverdade. Ela só trabalhou um lado. Fiz toda a minha defesa. Não, vou continuar com o projeto. O que eu fiz? Eu entrei com um contraponto. Vereador, eu vou entrar com um projeto. Subversivos terroristas. O meu projeto é um contraponto
ao projeto do vereador Comaceto. Eu não tive opção, eu tive que fazer. Não, é porque não tem o que fazer mesmo. Porto Alegre está muito bem. Mas olha que interessante, Mônica, eu te entendi muito bem. Eu acho que isso vai ser um motivo para haver um debate, para chamar atenção para o outro lado. Olha que bela advogada. Não só, é boa ela aí, não só tu tem razão, como aconteceu. Em função de eu ter feito um contraponto, tá, ao projeto do vereador Comaceto, tá, eu consegui chamar a atenção da imprensa. Claro que alguns colegas jornalistas não entenderam e aí me rotulam de, né, também na mesma esteira dele. Mas é só ler ali que é... Pede para assistir o programa. É só a pessoa ler. Até porque o vereador Comaceto retira 377 nomes de praças, ruas, escolas. A vereadora aqui, ela proíbe nomes, é diferente. E vou para um outro lado. É tão grave esse projeto do vereador Comaceto, não vou nem para o mérito. Mas então vai ser proibido